que ele retratou apenas mulheres. Fora as obras sacras, as obras seculares dele são retratos de mulheres. Ele retratou um músico, que é uma obra que é atribuída a ele, mas de seguro não existe ainda nenhum expert que tenha dito que realmente aquele quadro é dele, mas se for, é o único que ele retratou de homem. Existe a especulação sobre o Salvator Mundi, que talvez seja dele também, mas é uma figura sacra de Jesus. E existe um quadro que é São João Batista, que a gente especula, que até esse é um detalhe da obra, a gente especula que seja o Salaí, né, que era o principal ajudante dele. Mas fora esses que são especulações, né, e fora o Salvator Mundi, que é uma obra sacra, de obra secular ele retratou mulheres, mas ele nunca desenhou mulheres. E ele deixou mais de 6.000 páginas de anotações, desenhos, rascunhos. A anatomia que ele desenhou eminentemente era masculina. Mas por que ele resolveu retratar mulheres? O olhar delicado e doce da mulher. Talvez porque isso representasse um valor do que era ser a mulher ideal e de qual é o ideal de beleza e quais são os valores atribuídos a uma mulher. E falando em valores, quando a gente trata da mulher, a gente sempre associa a uma estética. Sim. Né? Não sei se todo mundo concorda com isso, mas falou em mulher, cabelo, forma do corpo e tudo mais. Arredondado, assim, peso a mais, peso a menos, a gente briga com a balança o tempo inteiro. Mas será que dentro de tudo isso que você acabou de falar sobre o Leonardo da Vinci, de tudo que a forma com que ele via a mulher, será que ele também via o poder interno da mulher? Então, na hora de revelar no sentido de pintar, de desenhar, será que existia alguma intenção intrínseca com isso? Eu acredito que sim. Ele é o primeiro pintor. Leonardo é o primeiro em muitas coisas, né? Mas ele é o primeiro artista, o primeiro pintor do Renascimento a retratar as mulheres não de perfil, como até então era praxe no Renascimento. Ele as retrata em uma posição de 3/4, com o corpo ligeiramente virado ou com o rosto ligeiramente virado. E ele faz com que o olhar delas seja muito significativo. Então, nas obras que eu analiso, a gente tenta entender um pouco disso, né? Desse poder da mulher. Apesar da submissão, apesar de um conceito que era muito comum na época, que era o decoro, né? Então, as mulheres nas ruas de Florença não andavam com os olhares retos para que elas não cruzassem com olhares de homens que eventualmente poderiam importuná-las, né? Portanto, donas dos seus olhares, dos seus destinos, das suas apreensões sobre o mundo. Eu lembrei de uma coisa e eu fiquei com vontade de falar, porque eu gosto de misturar os assuntos, né? Existe uma oralidade, uma lenda, uma história, eu não sei dizer, você vai saber melhor que eu depois que eu começar a falar, que todos nós tínhamos muitos poderes. E aí aconteceu alguma coisa, alguma parada lá, que todo mundo começou a economizar os seus poderes, as suas riquezas, a sua bondade e resolveu esconder isso em algum lugar. E aí hoje a gente passa a vida toda correndo atrás para saber onde é que está a felicidade, onde é que está a bondade, onde é que está todas as coisas boas que a gente precisa para viver, né? A esperança, a fé, toda essa força transformadora. E aí eu faço uma provocação no sentido assim: será que a mulher tem esse poder tão grande e aí tá tão escondido, sabe? Tão escondido e de modo que os demais, né, precisam reiterar que ela é submissa, que ela é menos, sabe? Essa necessidade que uma boa parte ainda da sociedade coloca de que a mulher é frágil, de que a mulher não pode fazer isso, que a mulher é tratada com essa delicadeza de uma criança, né, desprotegida. Será que não é, na verdade, porque existe um poder tão grande ali, gerador de vida, gerador de zelo, de cuidado, e que... Fala um pouquinho sobre isso. De todos os seus estudos, né? Eu penso que é
justamente isso, né? É o inverso. A mulher é tão poderosa que ela assusta. E ela é tão poderosa que existe um termo hoje que não chama mulher de poderosa, chama de empoderada. Eu sou contra, né? Porque não é poderosa, porque um homem é poderoso e a mulher é empoderada. Não, a mulher é poderosa. Talvez porque ela tenha, nesse momento, através dos séculos de opressão, ela tenha que se redescobrir, né? E tomar esse poder para si novamente. Né? Então, por isso empoderada, porque ela tem que redescobrir onde está esse nicho de poder, fazer uso desses atributos e se colocar, se afirmar como realmente uma pessoa que tem esse poder e que sabe que destino dará a ele. Mas é um poder suave, né? É um poder de bons sentimentos. Então, e na Idade Média, você sabe, você dizia dessa questão de termos que esconder algumas coisas. Na Idade Média, especialmente entre os celtas, a mulher tinha um papel muito diferente e tinha-se uma visão muito diferente da mulher, né? E ela tinha um poder socialmente falando, politicamente falando, muito maior do que muitos homens. Boudica foi uma das principais personalidades dentre os celtas, porque ela foi uma rainha que desafiou o Império Romano e que tinha um poder político e um poder de liderança imenso, né? E os homens na Idade Média atribuíam à mulher algo místico e incontrolável, e talvez daí tenha vindo essa necessidade de reprimi-la, né? Porque, ao contrário de um guerreiro que quando ferido sangrava e morria, a mulher sangrava todos os meses, mas ela não morria. Ela continuava plena de seus poderes físicos. E isso não era algo que eles pudessem entender, não é? Então, como é que ela pode ser um ser divino? Como é que ela pode ser alguém que traz o bem se ela tem essa mística de sangrar todos os meses e não morrer? Gente, tá impressionante. Então, como é que eu atribuo isso a algo bom? E daí todas as questões derivadas que se naturalizaram de que a mulher no momento da menstruação ela é alguém suja, alguém impura, alguém que não está plena de coisas boas, né? Nossa, gente, que lindo então, poder falar sobre isso. Eu acho que a partir desse momento a gente começa a entender por que dessa repressão, né? E como dentre os celtas, assim como outros povos tidos como bárbaros, né? Na época, a mulher tinha um papel muito relevante, uma independência, um papel de liderança, de preponderância. Muitas mulheres lutavam nas frentes de batalhas, elas estavam entre os germânicos ali, na primeira fileira, as que protegiam os escudos, tá? Eram mulheres, muitas vezes. Então, como elas tinham esse poder muito grande, quando da ascensão da fé católica como principal tipo de fé do Império Romano, isso passou a ser visto de forma invertida. Porque os bárbaros eram os inimigos, os bárbaros eram os infiéis, eram os impuros. E a maneira de dominação era a implantação da fé, de uma fé única. Ela era a forma mais fácil de apaziguar o império e os conflitos do império. Então, a conversão e a colocação de uma ideia oposta a essa emancipação que era natural dentre os bárbaros, né, essa emancipação feminina, ela foi aquela que se naturalizou progressivamente na cultura e no inconsciente do Ocidente. Então a gente vai naturalizando essas relações até que elas chegam a nós. Gente, que aula que nós acabamos de ter. Muito obrigada. Hoje um pouquinho diferente a nossa abertura. Eu não apresentei para vocês ainda. Essa é a Kellen. Nem precisa mais apresentar, né? Ela está à frente do Café Literário, que ocorre todo mês aqui no Centro Cultural, né? Aqui no Café do Centro Cultural. E a Kellen, ela é uma historiadora, né? Ela é apaixonada pelo Leonardo da Vinci. Sim. Ela tem muitos estudos e contrapontos e importantes, muitos estudos que hoje a gente está discutindo aqui
E eu comecei a gravar porque ela estava contando e falando com tanta naturalidade que eu falei, não, eu não vou nem saber fazer a pergunta para ela depois, para ela começar a explicar de novo. Então eu só comecei a gravar e falei, depois a gente apresenta. Kelly, muito grata por você estar aqui. Eu que agradeço o convite. Compartilhando todo esse conhecimento histórico e fazendo essa relação passado e presente, principalmente pelos olhos do Leonardo da Vinci, que tem também essa valorização do olhar da mulher, como vocês acabaram de escutar. E fala um pouquinho mais de como começou o seu amor pelo Leonardo da Vinci. Então, na verdade, acho que o Leonardo da Vinci é alguém que encanta todo mundo, né? Qualquer pessoa, de qualquer idade. Desde criança, eu sempre fui encantada pelas múltiplas habilidades dele, né? E eu sou uma pessoa com muitos interesses, como ele era. Acho que a minha maior dificuldade é ter um foco, que é a dificuldade de quase todo mundo, sim, ainda mais na era digital, né? Sim. A gente se apaixona por tantas coisas. E eu quero fazer de tudo, entendi. Pois é, eu também. E aí eu vi um pouco dessa identidade nele. E o meu principal, acho que ponto, assim, foi porque eu sou apaixonada pela família Medici. E existe uma frase dele, quando da morte do Giuliano de Medici, que foi um dos mecenas dele, mas ele também foi mecenado pelo próprio Lorenzo Magnífico, pelo Duque de Sforza, enfim. Mas um dos principais pontos é quando ele diz que os Medici ergueram a mão e o fizeram grande, mas os Medici também o abandonaram e o destruíram. Leonardo escreveu pouquíssimo sobre si, sobre o sentimento que ele tinha, sobre o que ele viveu, sobre as percepções dele acerca da sua vida e das relações, ao contrário de Michelangelo, que Michelangelo escreveu vastamente, escreveu mais de 250 poemas, inclusive. Leonardo não. Leonardo escreveu tratados e ele teve sempre um olhar científico para a vida e escreveu pouquíssimo sobre si mesmo. Então, essa frase me entregou muito, porque eu falei, gente, mas como os Medici, que foram grandes mecenas, que construíram Florença, que é o porta-joias, né? Foi conhecido durante muito tempo como porta-joias da Europa, como eles o destruíram? E aí, buscando querer entender mais sobre isso, eu fui lendo mais sobre Leonardo e me encantando cada vez mais, especialmente por essa questão, esse olhar para o feminino. Que olhar é esse, né? O que isso representa na obra dele? Por que ele se apaixonou tanto por retratar mulheres? Porque essa, em italiano a gente fala essa dolcezza, né? Por que esse olhar tão doce para as mulheres? Porque mesmo os seus anjos tinham um aspecto tão feminino, tão andrógeno, mesmo as figuras que ele coloca, que são, em teoria, masculinas, né? Elas são sublimes. Então, por que essas imagens, que são as angelicais, né? As mais perfeitas, elas têm o semblante de uma mulher? Então, isso talvez seja algo extremamente importante para a vida dele, né? Talvez ele procurasse uma relação de afirmação, porque ele tem uma relação muito complicada com a sua mãe, né? Ele foi criado pelo avô paterno, ele é filho ilegítimo de um notário, de um cartorário muito famoso, e a mãe do Leonardo, ela era provavelmente uma serva, era uma pessoa, uma camponesa de 20, e o que faz a família do pai dele? Pega a tutela do Leonardo para eles, não permite que ele seja criado pela mãe, e ele passa a ser criado com o avô paterno e com o tio, né, irmão do pai. O pai fica a maior parte do tempo em Florença e ele fica ali em 20, até os 15 anos de idade. E do que a gente sabe, ele tem um registro sobre a sua mãe, mais específico, que a gente supõe que seja a sua mãe, quando da morte dela, que ela passa 1 ano vivendo com ele em Florença. Então, essa ausência da figura feminina na trajetória dele, talvez fosse o que ele buscasse retratar depois.
A gente não sabe. Nossa, que coisa, Né? Mas talvez ele buscasse representar essa dor através da arte. sublimando isso. E o legal, então, Mas, foi que por mais que ele tenha tido algum problema, ele transcendeu, né? Porque Sim. ele poderia ter feito características tristes na arte. Ele não fez isso. Pelo contrário, ele colocou a mulher para cima. Sim, ele pintou mulheres apaixonantes, né? Isso. Mulheres de personalidades muito diferentes. Como você colocou, histórias muito a mulher diferentes. tinha que andar olhando para baixo. Sim. E ele colocou a mulher olhando para cima, Sim. olhando no horizonte. A caracterização dos olhares dessas mulheres que ele retratou são talvez a marca mais importante das obras de Leonardo. Olha que isso. Né? E aí me conta, você pegou tudo isso, né? Que não é pouco, mas a sua carreira, a sua profissão dentro da docência, e resolveu criar o Café Literário, que hoje acontece uma vez por mês aqui no Café do Centro Cultural. E fala um pouquinho mais da dinâmica do café, né? Quais coisas acontecem ali? Conta isso pra gente. Então, o café ele surge dessa minha paixão pela literatura, pela leitura, no momento em que eu precisei me redescobrir, me reinventar, né? Como pessoa, não só como profissional. Como você disse antes, eu sou historiadora, não sou ligada diretamente à literatura, mas eu tenho a literatura como uma paixão, né? E a gente resolveu fazer uma roda de conversa inicialmente, já tem 5 anos que a gente se reúne. Estamos aí caminhando para o 46º encontro, né? Desde que a gente começou a se reunir da primeira vez, a gente nunca parou. Acontecem 12 encontros anuais, então você tem 12 oportunidades de participar conosco. E nós temos um cronograma, então as pessoas que se sentem à vontade, anualmente em novembro a gente lança um chamamento para as pessoas que quiserem fazerem as indicações dos livros, e aí a gente faz um sorteio. Hoje a gente tem mais do que 12 pessoas interessadas, né? No início nós éramos acho que 8 pessoas, se não me engano, 8 amigos. Hoje a gente tem um número grande de pessoas interessadas, e aí a gente faz um sorteio dessas indicações e monta um cronograma. E o que acontece especificamente nessas reuniões? Nós fazemos uma apresentação, a pessoa que vem para coordenar a mesa é a pessoa que indicou o livro, porque ela obviamente tem um apelo, né, afetivo com essa leitura, e aí ela nos conta um pouco, então ela faz uma contextualização desse livro, do momento em que ele foi escrito, da biografia do autor, e a partir disso a gente pensa temas polêmicos que estão ali e começa a discutir a partir não só da leitura da obra, mas da nossa leitura de vida mesmo. Porque seja, a arte... o que eu entendo por amizade, o que eu entendo por obsessão, o que eu entendo por relacionamento abusivo, o que eu entendo sobre aquele ponto. A literatura, ela é a arte da palavra, né? Exato. Ela é fugiu agora. A obra, a matéria-prima. A palavra é a matéria-prima da literatura. Sim. Por isso hoje, tá? Por isso. Adorei. Eu vou vir aqui. Saiu, gente. Mas assim, faz muito sentido, porque eu nunca tinha visto um texto por esse lado. E aí você olha simplesmente um texto e daqui a pouco você viaja naquilo. O texto está na novela, o texto está no cinema, mas ele saiu num livro, né? Ele saiu de uma construção, de um pensamento e de alguma história de vida misturada com uma ficção ou não. E aí você se conecta com aquela história, né? Sim. Você fez como Leonardo da Vinci. Você pegou, transcendeu uma situação pessoal que você acabou de comentar e transformou no café literário. Você não pegou, você usou de uma arte para deixar para trás algo que você não queria mais. E ele fez isso também, né? Sim. Ele teve um problema pessoal com a mãe, mas nem por isso ele resolveu maltratar as mulheres. Ele resolveu dar força para elas, né? Colocá-las numa posição de melhor do que com todos os motivos para não fazer. Mas ele fez. Sim. Né? A arte, ela faz parte da nossa vida todo dia. E o legal do café literário é você aprender com o livro. E a tua colocação, ela também é um pouco de você, né? Sim, sempre é. E o curioso, assim, primeiro que a premissa Tô do falando café... como se eu já tivesse participado. Mas vai, né? Com certeza.
A primeira questão é que a pessoa não precisa ter lido o livro para vir participar das discussões. Ótimo. Né? Eu já deixei de vir, gente, porque eu falei, nossa, mas eu não li o livro, como que eu vou lá? Não. Então, a primeira questão é que você não precisa ter lido o livro, porque as nossas discussões, elas vão sempre em cima das temáticas essenciais que estão ali, né? E aí, para falar sobre amizade, para falar sobre amores, para falar sobre alcoolismo, para falar sobre questões de relacionamentos abusivos, você tem uma vivência e você também tem um parecer, mesmo que você não tenha vivido aquilo, você tem um ponto de vista acerca daquilo, né? Uma troca, né, de conexões com as pessoas. E é essa intertextualidade que a gente busca, né? Mais do que a leitura do livro em si, mais do que a interpretação da obra, a gente busca essa intertextualidade, ou seja, conversar com outros textos da sua vida, né? Então você não leu aquele texto, mas você assistiu um filme que traz aquele ponto e traz um outro ponto de vista, uma outra questão acerca daquele tema que está sendo debatido, ou você tem uma história pessoal, né? Então a gente tem muito disso. Olha, eu queria colocar aqui na minha vida, eu já vivi uma situação assim há tempos atrás, né? Eu estou tomando uma medicação que também faz isso comigo e eu me identifiquei com a personagem. Então é impossível você não ter alguma questão para linkar com o que está sendo dito ali. Né? Então acho que essa é a primeira coisa. E a segunda, que é muito interessante, é que às vezes a gente tem 30 pessoas e às vezes a gente tem 8 pessoas, né? Mas sendo 8 ou sendo 30, a gente não tem um único tipo de leitura, um único tipo de viés. Então acho que esse é o ponto mágico do café literário, que você tem constantemente coisas a aprender com os outros que estão aqui. Às vezes a gente tem discussões que chegam a ser brigas homéricas, assim, porque uma pessoa defende o personagem, a outra diz, não é bem assim. Às vezes se formam grupos, né, que falam, não, mas é isso, não é isso, não. Então é muito bacana. E a gente tem pessoas de trajetórias de vida e de formações muito diferentes. Então a gente tem muitas donas de casa, a gente está com muitos jovenzinhos, adolescentes, né, universitários, nós temos muitos advogados, nós temos psicólogas, nós temos 3 historiadores, enfim, a gente tem uma pluralidade de trajetórias de vida e, portanto, de leituras acerca do mesmo tema, que é o que traz essa mágica para o dia da discussão. Gente do céu, eu vou encerrar o vídeo. E se vocês quiserem conhecer mais a Kelly, esse amor, porque se deixar eu fico aqui, horas. Aliás, a gente já estava conversando antes de gravar há bastante tempo e a gente conseguiu simplesmente falar de tanta coisa em tão pouco tempo. É muito grata mesmo pela sua presença, por essa troca, por essa enxurrada de informação, com todo o seu coração, né? Que você se entregou, assim, eu super agradeço. Acho que quem está assistindo tem muito a ganhar. Se vocês querem conhecer o trabalho dela, o café literário, gente, se meia hora que eu estou aqui conversando com ela, já estou apaixonada, imagina se vocês participarem do café. Então, uma vez por mês, acompanhe a agenda do Caqui, tá? Do Moji Terra do Caqui, que a gente sempre vai colocar lá as datas que serão sempre agendado, né? E aí, compareçam, é gratuito, é adorável. Não precisa se inscrever e não precisa ler o livro. Ou de repente, né, vai que você não teve tempo, é só chegar. Se você assistiu esse vídeo até aqui, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, deixa seu like aí, porque o Moji precisa da sua audiência. Beijo, até o próximo vídeo.